marcada por ausências. Órfã de pai, antes mesmo de nascer, perdeu a mãe aos 2 anos e sequer conheceu os 3 irmãos. Aprendeu desde cedo a conviver com o silêncio e a solidão. Logo compreendeu que tudo na vida é transitório. E essas descobertas tão prematuras definiram sua personalidade e sua poesia. Nascida em 7 de uma vida marcada por ausências. Órfã de pai, antes mesmo de nascer, perdeu a mãe aos 2 anos e sequer conheceu os 3 irmãos. Aprendeu desde cedo a conviver com o silêncio e a solidão. Logo compreendeu que tudo na vida é transitório. E essas descobertas tão prematuras definiram sua personalidade e sua poesia. Nascida em 7 de novembro de 1901, na Tijuca, Rio de Janeiro, formou-se no curso normal em 1917 e 2 anos depois publicou seu primeiro livro de poesias, Espectros. Descendente de portugueses, sua relação com a cultura lusitana fortaleceu seu casar-se com o pintor português Fernando Correia Dias, com quem teve 3 filhas. Em Portugal, lecionou literatura brasileira, fez conferências e publicou ensaios. Sua atuação lá foi tamanha que uma rua na freguesia de São Domingos de Benfica, em Lisboa, leva seu nome. A ligação com as crianças e com a literatura infantil é outro aspecto fundamental na sua trajetória. Foi ela quem organizou a primeira biblioteca infantil do Rio de Janeiro em 1934, no antigo pavilhão Mourisco, em Botafogo. Mas foi a poesia que a consagrou como um grande nome da literatura brasileira. Seu estilo muito pessoal e lírico pode até aparentar simplicidade na forma, mas é marcado por simbolismos complexos e por uma profunda sensibilidade. Sua contribuição literária vai além do aspecto cultural. Ao publicar a coletânea de poemas Romanceiro da Inconfidência, ela fortaleceu o sentimento de identidade brasileira. A obra conta a história do Brasil desde o início da colonização até a Inconfidência Mineira, assumindo o lado dos oprimidos e transformando-os em heróis. Escritora, professora, jornalista e tradutora. Íntima do efêmero, do transitório, tornou-se, sem perceber, eterna. Cecília Meirelles. Agora sim, vamos fazer o que agora? Gravar. Sufoco, esse sufoco, não você vê minha... Tem gente que não faz por causa dos... Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje nós iremos falar sobre a Cecília Meirelles. Entre amores existe a poesia. Ela foi uma poetisa muito importante para a fase modernista. Vida e obra. A grande voz feminina na poesia brasileira, Cecília Meirelles de Carvalho Medeiros, ela nasceu no Rio de Janeiro em 7 de 11 de 1901. Ela faleceu no dia 9 de 11 de 1964, vitimada pelo câncer. Órfã de pai e mãe também, desde muito nova foi criada pela avó materna, Jacinta Garcia Benevides, nascida em São Miguel, que era conhecido também como Açores. A Cecília, ela vai passar por uma grande fase na sua vida. Ela começa a transformação poética, né, dentro de sua trajetória em 1919, quando ela estreia no Poeta, né, como poeta. Ela estreia a poesia através do seu livro Espectros, aos seus 18 anos, dando início a uma carreira gloriosa, levando aí em consideração também a fase na qual ela estava passando, né? Porque em 1919 estava acontecendo ali um pouquinho da transformação da Revolução Industrial, então o contexto social na qual ela se encontrava estava muito alvoroçado, as pessoas estavam passando por um processo muito grande de transformação social. Então, em 1919, ela passa a quebrar um tabu de que só os homens poderiam escrever poesia, só os homens poderiam publicar poesia, e ela passa aí por essa transformação poética.
Então, em 1919, ela quebra o tabu, lançando seu primeiro livro, Espectros. Em 1922, que por incrível que pareça, completa 100 anos, a gente sabe que a Semana de Arte Moderna aconteceu em 22, em São Paulo, ela casa-se aí com o artista plástico português Fernando Correia Dias, recém-radicado ao Brasil. Então, ele acaba de chegar ao Brasil, acaba se apaixonando por Cecília, e eles acabam se casando nesse ano. E através de que Cecília entrou em contato com o movimento poético em Portugal. Então, ela não vê o sistema poético no Brasil, mas sim em Portugal. Como no vídeo mostrou, ela é muito admiradora, ela fala muito dos lusitanos, ou seja, dos portugueses ali em todo o seu contexto. Então, ela dá início aí ao século XX, que dá aí como poesia, né, como poeta do momento, Fernando Pessoa. Tiveram as 3 filhas, Maria Elvira, Maria Matilde e Maria Fernanda. Em 1923, ou seja, um ano depois dela se casar, se ter suas filhas, ela parte para a publicação de Nunca Mais e de 1923. Correia Dias, ela se torna ilustradora dos livros de Cecília, mas a vida de casada não era fácil. Então, ela teve que conciliar a poesia com o casamento. E aí, nessa fase, ela registra aí os poemas modernos dela. E aí, depois, esse poema é juntado ali por Eliane Zaguri e acaba sendo publicado anos depois de sua morte, um livro contando toda essa sua trajetória em 1923, em conciliação à família e também à poesia. Ela nunca deixou de escrever poesia, mas com o contratempo ela acabou se afastando um pouco do movimento poético. Em 1934, ela volta novamente, mas através da designação da Secretaria da Educação, ela se torna professora, ela acaba redigindo o Centro Infantil e a instalação do pavilhão Maurício. Então, a Cecília, ela cria a primeira biblioteca infantil do Rio de Janeiro, que ela é fundada até hoje, né, existe até os dias atuais, e é um grande acervo de literatura infantil e infanto-juvenil está encontrada nessa biblioteca do Rio de Janeiro, fundada pela própria Cecília Meirelles. Então, aí funda-se a Biblioteca Infantil do Rio de Janeiro, dando destaques aí aos novos escritores infantis, até porque na época era muito comum só Monteiro Lobato sendo explorador dessa ideia do infantil, mas nesse momento aí passa a abrir fronteiras para outros escritores, para outros poetas. E aí Correia Dias é encarregado da decoração do espaço e transforma o ambiente em uma espécie de cidade encantada. Então, transforma aquele local em um espaço em que as crianças se sintam refletidas, se sintam acolhidas e também leva fantasia para além dos livros, né? Nesse local aí, era um espaço onde as crianças elas poderiam ser livres para produzir, para compreender. Então, adaptada pelas múltiplas atividades educativas e recreativas oferecidas às crianças. Essa imagem aí é do início da fundação da casa, da biblioteca, né, Fundação Biblioteca do Rio de Janeiro de Literatura Infantil, na qual a Cecília ela acaba, em algum momento, escrevendo seus poemas em seu caderno e é registrada ali naquele ápice, né, da escrita dela. Aí, partindo disso, ela ficou reconhecida, né, em todo o país, mas também fora do país. Em Portugal, ela acaba sendo vista em Portugal, e aí ela vai ser contratada, na verdade, ela vai ser chamada por Portugal para fazer meio que uma palestra para que as pessoas vissem a literatura modernista, para que as pessoas vissem a nova forma literária do Brasil. Então, a Cecília ela faz sua primeira viagem para o exterior, que é para Portugal, a convite do governador português à época. E ali, a companhia do marido, né, em Portugal, ela acaba falando um pouco sobre a poesia brasileira. E ela vai pela Conferência de Lisboa, da Universidade de Lisboa. Então, ela passa ali, através da conferência da Universidade de Lisboa, a apresentar o seu trabalho. E em outras entidades também, não foi só em Lisboa que ela ficou, mas o foco maior era em Lisboa, até porque o Fernando Pessoa estava presente nesse momento, né, estava sendo um dos poetas mais famosos em Portugal, e ele iria fazer participação num dos seus congressos, mas infelizmente não deu certo o encontro entre os dois. Então, nessa viagem, ela viveu um episódio curioso, marcado pelo encontro com Fernando Pessoa na Brasileira do Chiado.
pois já conhecia sua poesia e desejava conhecê-lo pessoalmente. Esperou durante 2 horas, mas Fernando Pessoa não apareceu. Ao voltar ao hotel, Cecília encontrou o livro do poeta com o pedido de desculpa de não comparecimento. E a desculpa de Fernando Pessoa, por incrível que pareça, foi que o horóscopo dele disse que ele não poderia sair de casa e esse encontro não poderia acontecer. E ele obedeceu aos seus astrais, né, a cronologia lá do seu horóscopo. Então, aí, nesse momento, ele não tem contato com a Cecília, mas a Cecília acaba tendo contato íntimo através de sua obra, que é Mensagens. E ela se torna aí a primeira brasileira a ler o livro inédito, e o primeiro e único livro publicado por Fernando Pessoa, que é a Mensagem. Tá? Então, ela é uma das grandes admiradoras de Fernando Pessoa, e ela acabou tendo contato aí com essa literatura dele com mais frequência. Partindo disso, a gente vai para a cronologia a partir de 1934. Em 1935, ela infelizmente perde o esposo. Correia Dias ele se suicida depois que descobriu que teve uma doença muito grave, ele acaba se matando na manhã e acaba falecendo na manhã de 1935. Ele nasceu em 1892 e faleceu em 1935. Eles foram casados até o último momento dele. Em 1936 até 38, a literatura luso-brasileira, a técnica crítica literária, considera a Cecília Meirelles como uma escritora contemporânea. Ela ganha ali um título como a escritora mais lida em Portugal, né, uma das escritoras brasileiras mais procuradas nas bibliotecas de Portugal. Em 1938, ela participa do DIP, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda. Ela passa a fazer parte do processo ali de departamento de imprensa, ela acaba produzindo obras, ela acaba analisando, ela se torna ali importante dentro dos jornais brasileiros. E em 1979, ela publica A Viagem, e ela também se casa-se com o médico Heitor Grilo. Então, aí começa uma nova fase na vida da Cecília. Em 1953, Cecília Meirelles ela é convidada pelo ministro Nehru para participar do simpósio de Gandhi. Ela é uma das grandes admiradoras desse doutor, também a grande admiradora de Gandhi. Então, ela vai para essa conferência do simpósio para exemplificar as ideias de Gandhi. E aí, isso também refletiu dentro da sua poesia, dentro de suas obras, isso também foi refletido. Então, ela era muito apaixonada por essa ideia de Gandhi, e ela acaba também ganhando por mérito, né, como escritora pela Universidade de Delhi, como poeta e escritora da Índia, e também ela se torna, em 1958, torna ali a Conferência de Israel e vive a emoção de visitar um lugar santo, que sempre exerceu grande fascínio sobre a sua sensibilidade. É nesse ano também que o Carlos Drummond de Andrade ele reconhece a Cecília. Em uma das cartas enviada para o amigo, ele acaba falando e citando ela. Abre aspas. Cecília é o caso de poesia total. Cecília é o próprio nome da poesia, riqueza verbal e espiritual. E nobre, por fora e por dentro. Não participa nunca das coisas menos elevadas. Não tem deficiência. E poesia do sentido universal. Tem coisa que não se encontra em lugar nenhum. Nem nenhum outro. Fecha aspas. Carlos Drummond de Andrade. Esse momento aí foi de uma carta enviada para um amigo e ele acaba falando, citando a Cecília Meirelles como uma das grandes riquezas da poesia. E aí nós temos também, nesse período, teve uma grande transformação dentro da poesia, ela acaba sendo reverenciada por outros poetas, por outros escritores. Um deles é Hilda Ruiz, que ela diz que sempre vê a Cecília Meirelles como uma pessoa guerreira, uma mulher que quebrou o tabu dentro da poesia, e como ela diz aí, Cecília, mas não é o suficiente, tinha a presença fecundada. Não chegamos a se tornar amigas, era muito delicada e evidente uma pessoa sensível. Então, essa é a frase que o Ida Wish ela utiliza para exemplificar Cecília Meirelles. Já Mário de Andrade diz que a Cecília
ela faz parte dele, que a Cecília faz parte do Brasil e a Cecília faz parte dentro da literatura brasileira. Então, a Cecília ela é reverenciada por vários e vários outros escritores. Na internet você encontra muitos relatos, muitas citações dos escritores brasileiros com relação à produção de Cecília. E aí nós damos adeus a Cecília. Cecília, ela morre em 1964, vítima de um câncer. Ela nasceu em 1901 e ela falece em 1964. E o último adeus a Cecília. Aos 63 anos, em plena maturidade existencial e atividade criadora, a doença tornou-se encantada, como dizia o Guimarães Rosa. Repousou no cemitério de São João Batista, no Botafogo, no túmulo número 8.951, na quadra 13, de lápide simples, contendo apenas o seu nome e a data de nascimento e de falecimento. Então, quem tiver curiosidade de conhecer esses locais, né, esse local é onde está destinado também frases e poesias da escritora. E agora nós iremos ler, em homenagem a Cecília, alguns poemas sobre ela. Retrato. Eu não tinha esse rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios, nem um lábio amargo. Eu não tinha essas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Retrato. Amor. É difícil para os indecisos, é assustador para os medrosos, avassalador para os apaixonados, mas os vencedores no amor são os fortes, os que sabem o que querem e querem o que têm, sonhar um sonho a dois e nunca desistir da busca de ser feliz. É para poucos. Timidez. Basta-me um pequeno gesto, feito de longe e de leve, para que venhas comigo e eu para sempre te leve. Mas só esse eu não farei. Uma palavra caída das montanhas dos instantes, desmancha todos os mares e une as terras mais distantes. Palavra que não direi, para que tu me adivines entre os ventos taciturnos. Canção da melancolia. Parei as águas do meu sonho para teu rosto se mirar, mas só a sombra dos meus olhos ficou por cima a procurar. Os pássaros da madrugada não têm coragem de cantar, vendo o meu sonho interminável e a esperança do meu olhar. Procurei-te em vão pela terra, perto do céu, ou sobre o mar, se não chegas nem pelo sonho, porque insisto em te imaginar. Quando vierem fechar meus olhos, talvez não se deixe fechar. Talvez pense que o tempo volta. E que vês se o tempo voltar?